Meus amigos telespectadores, preparem seus corações. O que vocês estão prestes a descobrir hoje vai quebrar a imagem que temos da Terra Santa. O vento cortante varre as montanhas de Judá enquanto a temperatura despenca. Jerusalém está a 800 metros de altitude. E o inverno aqui. Meus caros, não é brincadeira. Neve ocasional, gelo nas madrugadas, temperaturas próximas a zero. Dirigindo-se ao público. Um adulto moderno, sem aquecimento central, sem roupas térmicas, sem isolamento adequado. Quanto tempo sobreviveria? Mas há 3.000 anos, famílias inteiras não apenas sobreviviam esses invernos. Elas prosperavam. Criavam filhos, trabalhavam, viviam sem eletricidade, sem gás encanado, sem nada do que consideramos essencial hoje. Como isso era possível? Todo mundo imagina os hebreus no deserto. Túnicas leves, sol escaldante, oásis no horizonte. Mas essa imagem, meus caros, está incompleta. A maioria dos israelitas vivia nas montanhas. Jerusalém, Hebrom, Siquém, Betel, todas nas alturas e todas enfrentavam invernos que podiam matar. Jerusalém fica a 800 milímetros acima do mar. Hebrom, 930 milhas. Siquém, 550 milhas. A cada 1.000 milímetros de altitude, a temperatura cai mais de sexto. Façam as contas. Hoje, Jerusalém tem temperaturas abaixo de zero, várias noites por ano. Neve cai a cada poucos invernos, mas há 3.000 anos o clima era ainda mais severo. Invernos. Mais longos, mais frios, mais úmidos. E o frio não vinha sozinho. Ventos desciam do norte como lâminas, aceleravam pelos vales, atingiam as cidades expostas nas montanhas com força total. E as chuvas, de novembro a março, transformavam tudo em lama congelante. Então, como essas famílias sobreviviam meses assim, sem tecnologia moderna? A resposta, meus amigos, começa com algo que parece errado, a primeira grande revelação. Antes de construir para cima, eles cavavam para baixo. Quando dissem, você escava uma casa em Tel Sebeba hoje, encontra algo curioso. O chão da casa antiga está 60, às vezes 90 centímetros abaixo do nível do solo original. Eles não construíam direto na superfície. Primeiro, escavavam profundo. Por quê? Porque lá, embaixo a temperatura é mais estável. No inverno, o solo profundo é mais quente que o ar gelado. No verão, é mais fresco que o calor escaldante. Isolamento térmico natural, sem gastar nada. Mas cavar era só o começo. As paredes dessas casas não eram só pedras empilhadas. Eram sistemas calculados de retenção de calor, 60 centímetros de espessura. Às vezes 80, às vezes mais de 1 milímetro. Pensem nisso. Uma parede de concreto moderna tem 15 a 20 centímetros. Essas paredes antigas eram 4 vezes mais grossas. E não era pedra sólida. Havia uma técnica específica, 2 fileiras de pedras grandes na parte de fora e, entre elas, pedras menores e terra compactada. Esse espaço intermediário criava uma câmara de ar. E ar preso funciona como isolamento, impede que o calor escape, mas tinha mais. A pedra usada era calcária, aquela pedra clara e porosa das montanhas de Judá. E essa pedra, meus caros, tem uma propriedade incrível. Absorve calor durante o dia devagar, como se estivesse guardando. À noite, libera esse calor gradualmente. É uma bateria térmica natural. Você acendia o fogo durante o dia, as paredes aqueciam e continuavam irradiando calor por horas, depois que o fogo apagava. Os tetos seguiam a mesma lógica. Vigas de madeira sobre elas, galhos entrelaçados por cima, barro misturado com palha. Camadas de 30 centímetros. Esse teto denso segurava o calor que subia e bloqueava o frio que descia. As janelas, minúsculas, 40 centímetros no máximo. Quanto menor a abertura, menos calor escapa. E as portas eram baixas. Você tinha que abaixar a cabeça para entrar. Não era humildade cultural, meus amigos, era física. Ar quente sobe, ar frio desce. Uma porta baixa minimiza a troca de ar. Por dentro, reboco de gesso e cal, uma superfície lisa que selava todas as frestas por onde o vento tentaria entrar. O resultado?
A temperatura interna era 15 a 20 graus mais alta que lá fora. Mas essas paredes grossas precisavam de uma fonte constante de calor. E foi aí que os hebreus criaram algo genial. Um fogo que aquece a noite inteira sem você precisar acordar para alimentá-lo. Como você mantém fogo aceso 6 meses seguidos, sem queimar sua casa ou sem precisar levantar de hora em hora para alimentar as chamas? Os hebreus resolveram esse problema de um jeito que engenheiros hoje acham fascinante. No centro de várias casas antigas, em Tel Arad, havia depressões circulares rasas, escavadas direto no chão de pedra. Sharp de diâmetro, 20 centímetros de profundidade, revestidas com pedras chatas perfeitamente encaixadas. Dentro, camadas grossas de cinzas compactadas. No começo, parecia só uma fogueira, mas era muito mais sofisticado que isso. Eram braseiros de radiação. A técnica funcionava assim. Durante o dia, enquanto cozinhavam, enchiam esse braseiro com brasas quentes. Não chamas altas, brasa. Carvão incandescente que queima devagar e irradia calor constante. As pedras do revestimento absorviam esse calor, por horas. E quando as brasas esfriavam, as pedras continuavam irradiando calor a noite toda. Você dormia aquecido, sem fogo ativo dentro de casa. E o combustível, carvão de madeira de oliveira e carvalho, principalmente madeiras densas que queimam lento. E esterco seco de animais misturado com palha. Pode parecer estranho, mas esterco bem seco queima limpo com pouca fumaça e gera calor constante por horas. E toda a família que tinha ovelhas ou cabras tinha esterco abundante. A posição do braseiro não era aleatória, sempre no centro da sala principal. Por quê? Porque calor se espalha em todas as direções. Um braseiro central aquece todos os cômodos ao redor uniformemente. Em casas maiores, havia braseiros secundários, menores nos cantos, não para queimar mais lenha, mas para colocar pedras aquecidas que vinham do braseiro principal. Algumas casas em Berseba tinham até pequenos canais de pedra no chão, que direcionavam o ar quente dos braseiros para cômodos. Mais distantes, não era improviso, meus caros, era engenharia térmica calculada. Mas manter fogo 6 meses direto exige combustível, muito combustível. E antes do inverno chegar, cada família precisava ter acumulado pilhas e pilhas de lenha. E esterco seco. O planejamento começava no verão e quem não se preparava não passava do inverno. Mas antes de falar do lado sombrio, tem outra tecnologia de sobrevivência que precisa ser contada. Êxodo 22, 26, 27 diz algo específico. Se tomares em penhor a roupa do teu próximo, tu lhe a restituirás antes do pôr do sol, porque é a sua única coberta, o vestido da sua pele. Em que se deitaria? Leiam de novo, em que se deitaria? O manto não era só roupa, era equipamento de sobrevivência. Se você acredita que Deus estabeleceu leis para proteger os mais vulneráveis, comente, Deus é protetor dos pobres. Fragmentos de tecido preservados em cavernas do Mar Morto mostram que mantos eram feitos de lã de ovelha, especificamente ovelhas adaptadas ao clima montanhoso. Lã grossa, oleosa, que retinha calor mesmo molhada. E os hebreus não usavam uma camada de roupa, usavam 3. Primeira camada, túnica leve de linho, próxima à pele. Linho absorve suor e seca rápido. Fundamental, porque a umidade rouba calor corporal mais rápido que o frio seco. Segunda camada, túnica grossa de lã, a roupa do dia a dia. Tecido denso que cria bolsões de ar isolante. Terceira camada, o manto, uma peça retangular enorme, 2 metros por 1,5. Lã pesada, às vezes misturada com pelo de cabra para resistir melhor ao vento e à chuva. Esse manto tinha múltiplas funções. Durante o dia, proteção contra vento e chuva. À noite, cobertor. Em viagens, tenda improvisada. Para um pobre, era literalmente tudo o que ele tinha. Por isso, a lei era clara. Você pode até pegar o manto como garantia de empréstimo durante o dia, mas antes do sol se pôr, você devolve. Porque sem ele, a pessoa não sobrevive à noite. Detalhe curioso. Mantos eram tingidos em cores escuras.
azul escuro, marrom, preto. Por quê? Cores escuras absorvem mais calor solar. E as franjas nas bordas que números 15 e 38 menciona, além do significado religioso, impediam que o tecido desfie. Faziam o manto durar mais anos. Vital, quando você leva meses tecendo um. Roupas resolviam parte do problema. Mas tinha outro desafio crítico. Como guardar comida por 6 meses sem estragar? Como você armazena trigo por 6 meses sem que apodreça ou seja devorado por ratos? Os hebreus descobriram um segredo que a indústria alimentícia só formalizou no século XX. Em Megido, quando você escava, encontra túneis verticais cavados na rocha descendo até 8 metros. No fundo, câmaras circulares de 3 metros de diâmetro, centenas deles, por toda a cidade, silos de grãos subterrâneos. O design era específico, boca estreita no topo, base larga embaixo, formato de garrafa. Primeiro a profundidade. Lá embaixo, a 8 metros, a temperatura fica constante o ano inteiro, cerca de 10°C. Nem quente o suficiente para o grão germinar, nem frio o suficiente para quebrar a semente. Segundo, as paredes eram revestidas com gesso impermeável. Bloqueava a umidade do solo. Grão úmido apodrece em dias. Terceiro, e aqui fica interessante, quando você enche um silo fechado de grãos até o topo e sela a abertura, o oxigênio lá dentro é consumido pela respiração, natural dos próprios grãos. Cria-se uma atmosfera de baixo oxigênio. Insetos morrem sem oxigênio. Fungos não crescem sem oxigênio. É o mesmo princípio de atmosfera controlada que a indústria moderna usa em armazéns gigantes hoje, mas silos não eram a única técnica. Cisternas antigas, aquelas que rachavam e não serviam mais para água, eram convertidas em câmaras frias de armazenamento. Por que cisternas funcionavam bem? Rocha calcária tem propriedades isolantes e a pedra ao redor, que ficou em contato com água por anos, mantém umidade residual que preserva vegetais. Cenouras, cebolas, alho. Vegetais de raiz duravam meses nessas câmaras. Naturalmente frias e úmidas, tudo isso exigia planejamento. A colheita de verão tinha que ser processada e armazenada corretamente. Combustível para 6 meses de inverno tinha que ser coletado e secado antes das chuvas. Roupas tinham que ser reparadas ou tecidas novas. Mas tinha uma tecnologia que juntava 2 problemas num sistema só. Como cozinhar e aquecer a casa com o mesmo fogo. Em praticamente toda a casa israelita que você escava, encontra a mesma coisa. Um forno de barro em forma de colmeia. 80 centímetros de altura. Paredes de barro de 10 a 15 centímetros. De manhã cedo acendiam o forno. Enquanto aquecia, preparavam a massa. Quando atingia a temperatura máxima, assavam vários pães de uma vez. Não só para o dia, mas para vários dias. Depois que os pães saíam, o forno continuava quente por 6 a 8 horas. Esse calor residual aquecia a casa o dia inteiro. À tarde, muitas famílias cozinhavam ensopados ou legumes usando o calor decrescente do forno. Cozimento lento, sem gastar combustível extra. E tinha um detalhe social importante. Algumas casas tinham fornos maiores, não porque a família era maior, mas porque funcionavam como fornos comunitários. Famílias pobres que não podiam manter o próprio forno, usavam o forno dos vizinhos. Em troca, ajudavam a coletar combustível ou compartilhavam outros recursos. E esse espírito comunitário ia além do forno. Durante os meses mais frios, havia práticas sociais que provavelmente salvaram mais vidas que qualquer tecnologia isolada. João 10, 22 registra algo curioso. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno, e Jesus andava no templo, no pórtico de Salomão. A festa da dedicação, Hanukkah, acontece em dezembro, pleno inverno nas montanhas. Por que arriscar viajar no frio para uma festa? Porque comunidade era estratégia de sobrevivência. Sinagogas do período do Segundo Templo tinham braseiros fixos embutidos no chão, não decorativos funcionais. Durante os meses frios, famílias se reuniam nesses espaços comunitários aquecidos, dividiam calor literal e compartilhavam recursos. Registros rabínicos preservados no Talmud descrevem práticas sociais do período. Famílias que tinham excesso de lenha distribuíam para o vizinho. Quem tinha grão extra
Dava para quem estava com estoque baixo. Não era caridade opcional. Era sistema organizado de sobrevivência mútua. Casas em Cafarnaum eram construídas em clusters, grupos de 4 a 6 residências compartilhando um pátio central. Durante tempestades de inverno, essas famílias se reuniam na casa maior do grupo. Calor corporal de 20 a 30 pessoas em um espaço fechado eleva a temperatura a vários graus. Aquecimento humano coletivo. E tinha outro aspecto: trabalho compartilhado. A agricultura parava nos meses frios. Então, homens se dedicavam a trabalhos indoor: tecelagem de cestos, conserto de ferramentas, produção de cerâmica. Mas faziam coletivamente oficinas comunitárias, onde vários artesãos trabalhavam juntos, dividindo o espaço aquecido e as ferramentas. Mulheres também se reuniam para fiar lã e tecer. O trabalho manual gera calor corporal. Fazer em grupo otimiza o aquecimento do ambiente. Essa interdependência não era fraqueza, meus caros. Era engenharia social aplicada à sobrevivência. Mas nem todos conseguiam se preparar adequadamente. E quando o inverno pegava uma família despreparada, as consequências eram brutais. O que acontecia quando alguém não se preparava para o inverno? A Bíblia não esconde, e é perturbador. Segundo Reis 6:25 descreve o cerco de Samaria. Houve grande fome em Samaria, e uma cabeça de jumento se vendia por 80 siclos de prata. Uma cabeça de jumento, a parte menos nutritiva do animal, menos desejável, vendida pelo equivalente a 3 meses de salário. O cerco aconteceu durante o inverno, quando os estoques já estavam naturalmente baixos. E o frio tornava a fome ainda mais mortal. Fome mais frio é uma combinação letal. Seu corpo queima calorias tentando manter a temperatura. Sem comida você congela mais rápido. Jeremias 14:2 descreve outra crise de inverno. A terra está de luto. Os nobres enviam os seus servos por água, mas chegando às cisternas não acham água. Sem chuva no outono, as cisternas não enchiam. Sem água armazenada, o inverno se tornava insustentável. Cemitérios antigos mostram algo sombrio. Picos de mortalidade infantil durante janeiro e fevereiro. Crianças eram as primeiras vítimas quando a comida acabava. Provérbios 6:6-8. Não é apenas sabedoria moral, é manual de sobrevivência. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Ela prepara no verão o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. A formiga armazena no verão porque sabe que o inverno mata quem não se prepara. Em Telda, foram encontrados esqueletos de famílias inteiras dentro de suas casas, aparentemente mortas por frio e fome durante um inverno particularmente severo do século VI a.C. A verdade dura é que tecnologia sozinha não salvava ninguém. Você podia ter a melhor casa, o melhor forno, as melhores roupas, mas se não planejasse com meses de antecedência, se não armazenasse o suficiente, se não tivesse comunidade para apoiar nos momentos críticos, você não passava do inverno. Os hebreus que sobreviviam eram os que entendiam uma lição fundamental. Na montanha, no frio, sem tecnologia moderna, não existe sobrevivência individual. Apenas sobrevivência coletiva, baseada em planejamento, preparação e cooperação. E quando olhamos para Jerusalém alguns séculos depois, no tempo de Jesus, vemos essas mesmas lições aplicadas em uma cidade muito maior e mais complexa. Agora, clique no vídeo na tela para assistir como o Templo de Salomão foi construído e como era a vida dos trabalhadores. Clique agora para descobrir os segredos dessa construção.